que o Senhor, através dos seus lábios, da sua boca, possa me trazer alguma mensagem que eu estou precisando para a minha vida. Pois eu sei que o Senhor tem poder para conduzir tudo em toda situação. Então, em nome de Jesus, Senhor, usa o teu servo. Ele é pó e barro e cinza quando ele não tem nenhum poder sobre a sua própria vida, mas o Senhor tem poder sobre a vida de todos. Então, usa o teu servo em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Então, vamos meditar sobre algo que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Gálatas, capítulo 3. Pois, irmãos, nós temos a presunção e a arrogância muitas vezes de acharmos que nós estamos sempre dando algo de nós a Deus e que Deus está satisfeito por aquilo que nós estamos dando, não sabendo nós que a graça de Deus é que nos conduz à adoração, à gratidão e a esse desejo de estar mais próximo de Deus. Então, a graça de Deus nos conduz. Então, até isso, irmãos, que nós temos, vem de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos prepara para que nós possamos estar diante do divino, diante do celestial, diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz. O Espírito Santo de Deus, ele nos prepara, nos transforma. A palavra de Deus fala que a todos quantos chamou, a estes justificou. Então você é justificado por Deus para que nenhuma condenação há em tua vida, porque tu agora estás em Cristo Jesus. Amém? Então você é justificado por Cristo, você é santificado, porque a todos quantos chamou, primeiro ele te chama. O amor dele e a misericórdia dele te chama para que você possa conhecê-lo. Deus te chama e você passa a conhecer. Então, a todos quantos chamou, a estes justificou. A todos quantos justificou, a estes também santificou. Então, Deus te chama, Deus te justifica para que não haja mais condenação em tua vida. E Ele te santifica. Ele começa a te santificar através da sua palavra, através do seu ensinamento. E você passa a ter desejo, alegria e prazer em adorar a Deus. Você passa a ter desejo e alegria e prazer em estar obedecendo a Deus. Isto vem de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus que está te preparando para que você possa estar diante da presença de Deus. Aleluia. Então, a todos quantos chamou, a estes justificou, e a todos quantos justificou, a estes também santificou. Porque a palavra de Deus fala que Jesus, orando ao Pai, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, a verdade, que é a palavra de Deus, ela nos santifica, santifica-nos na verdade. E a todos quantos santificou, a estes também glorificou. Então, Deus te pôs no lugar de privilégio, pois muitos não conhecem a Deus, e você está aqui porque você conhece a Deus, e você quer receber de Deus, e você tem o privilégio dessa graça. Glória a Deus. Amém? Então, agora vamos entrar na mensagem, onde o apóstolo Paulo, ele está um pouco aborrecido com o que acontece com os irmãos da Galácia, que era o lugar onde chamavam de Gálatas, porque eles ouviram falar da mensagem da cruz, receberam a mensagem da cruz, a qual declara que ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo, e só há um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, e que nós somos justificados pela sua morte na cruz. Mas algumas pessoas colocaram na mente desses irmãos que eles tinham a capacidade de obedecer a Deus, porque eles eram bons, porque eles eram pessoas que eram melhores do que as demais, porque eles se achavam
privilegiados porque obedeciam a Deus, não sabendo eles que a graça de Deus havia sido derramada em sua vida, por eles ouvirem a palavra da pregação e aceitarem a palavra da cruz. Amém? Então, ele fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? Então, ele disse: vocês ouviram a verdade e não estão dando crédito, nem estão obedecendo essa verdade a qual vocês, a que foi declarada a vocês. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, como declarado aqui. Vocês ouviram a palavra de Deus que declara que foi Jesus Cristo que morreu por vocês, e agora vocês querem achar que vocês têm o mérito de serem servo de Deus. Vocês acham que vocês, mesmo por vossa própria capacidade, escolheram esse caminho, não sabendo que Jesus Cristo já tinha falado que vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, é o privilégio da graça de Deus de despertar o nosso coração e preparar o nosso espírito para conhecer a Deus e para que nós possamos viver nessa verdade e andar nessa verdade. E esse caminho está preparado para nós. Então, a graça de Deus derramada sobre nós abre os nossos olhos e o nosso entendimento para essa verdade. Mas isso é Deus que prepara, é Deus que transforma, é Deus que resgata. Então toda honra, toda glória e toda majestade para Ele, a quem nós devemos nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei? Então, Paulo está dizendo assim: vocês acham que por vocês tomarem decisões de obediência a Deus, foi por isso que vocês receberam o Espírito de Deus? Vocês acham que foi pelas obras de vocês? Foi por tudo aquilo que vocês praticam? Por tudo aquilo que falam com vocês? Que vocês ajudam os pobres? Que vocês evangelizam as pessoas? Que vocês oram? Que vocês se ajuntam em comunhão para adorar a Deus? Vocês acham que esse é o motivo pelo qual vocês receberam o Espírito de Deus? Não. Vocês receberam pela palavra da fé da pregação. Então a palavra que foi declarada a vocês é o que abriu o entendimento de vocês e os olhos e o coração para que vocês recebessem a Cristo. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então, se tem algum mérito e algum louvor, é a palavra de Deus na vida de vocês. Amém? Pode passar. Glória a Deus. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Então, os Gálatas, eles tinham passado por muitas tribulações, muitos sofrimentos, perseguições, mas eles achavam que tudo aquilo era capacidade própria. Eles achavam que eles eram tão capazes que eles mereciam ser louvados, eles mereciam ser honrados e que Deus devia alguma coisa a eles. Mas eles padeceram, eles deviam se alegrar como Pedro e João, que quando foram presos, eles foram chicoteados, eles foram açoitados com chicote, e a palavra de Deus fala que eles saíram alegres, dando glória a Deus, por se acharem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles sofreram aqueles açoites, e em vez deles se lamentarem e murmurar, eles disseram assim: que maravilha, Jesus nos deu o privilégio de sofrer pelo seu nome, de sofrer um agravo,
um castigo pelo seu nome. Que maravilha! Ele me deu essa oportunidade. Então é a oportunidade que Deus dá ao homem de sofrer, para que ele seja aprovado. Eu vou querer também que coloque aí, para que possa concordar com essa palavra, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Que o homem pela fé, ele vence, mas isso vem tudo pela graça de Deus. A graça de Deus é derramada no homem através da fé. A fé, ela atrai a graça de Deus sobre a vida do homem. O apóstolo Tiago, ele fala: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Então Deus tem uma coroa preparada para aqueles que o amam. Mas o homem que suporta a tentação e ele passa por tribulação, por sofrimento, e ele não murmura, e nem se lamenta, e nem se queixa da situação, ele passa através da fé. E essa fé faz com que ele seja aprovado diante de Deus. Então é essa fé que conduz o homem até Deus, que faz com que o homem comece a enxergar que ele é totalmente dependente de Deus, e que a fé que ele tem em Deus vai livrar de todas as tribulações, vai livrá-lo de todas as situações difíceis e vai lhe dar vitória. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar em Gálatas. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, a pregação da fé, a palavra de Deus fala: esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra da fé, irmãos, é esta que nós jamais devemos rejeitar. A palavra de Deus fala que no princípio era o verbo, que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele veio e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a palavra, irmãos, é o mistério de Deus na nossa vida, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Só que sim, então vamos permanecer, continuar, né? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então o homem, quando ele se gloria das suas obras, quando ele se gloria de fazer algo para Deus, ele está pela carne, ele nem sabe. Às vezes ele acha que ele está pelo Espírito, mas muitos ficam numa disputa, dizendo: hoje tu pregaste para quantas pessoas, tu converteste quantas pessoas, sabendo que isso não depende de quem quer, e ninguém, nem de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Glória a Deus. Então, muitas vezes o homem, ele tenta fazer uma maratona e uma disputa entre eles, para provar quem é que faz mais por Deus. Aquele que faz mais por Deus é aquele que se achar o menor. Aquele que for o menor, ele será o maior do reino. Então, aquele que é humilde o suficiente para dar e doar a sua vida ao próximo, para que ele possa sacrificar, como diz o dom do amor. Ele tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Então, o amor é o que Deus espera de nós, porque ele fala assim, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Então o amor é o que nos aproxima de Deus. Mas quem tem amor, irmãos, não anda pela carne. E quem anda pela carne é aquele que vive em disputas e em tentativa de querer ser melhor que o seu próximo, né? É querer um lugar de destaque, como o Júlio estava falando aqui, que Davi, ele estava entre as ovelhas. Deus fala: eu te tomei do meio das manhadas. Quer dizer, ele estava entre as ovelhas, num lugar deserto, afastado de toda a população, sem nenhum holofote. Ninguém dava nada por Davi, mas foi ele que Deus ungiu como rei de Israel. Então Deus, ele escolhe o humilde, né? Aquele que tem amor no coração. E
Davi tinha amor no coração tanto com sua família quanto para Deus. Amém? Glória a Deus. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, é como se dissesse assim: vocês, quando fazem algo, é através da fé ou através das obras que vocês executam diante das pessoas? Então, você mostra a sua fé, meu irmão, as suas obras através da sua fé. De que maneira? O apóstolo Tiago, ele fala assim: mostra-me as tuas obras, a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé. Então, é assim, irmãos, se você tem fé em Deus, você se torna obediente, temente a Deus, você procura viver uma vida com Deus e agradar a Deus. Então, aquela tua fé te conduz a uma obra naturalmente. Você não precisa estar se esforçando. Sua vida já é uma obra de Deus, porque você dá testemunho. Você é luz para os gentios. Você é luz para aqueles que te contemplam. Porque Jesus fala assim, que nós devemos fazer a obra de Deus para que os homens contemplem em nós a obra de Deus e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, quando a pessoa vê que a sua vida ela é a obra de Deus, então Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então, primeiro, Abraão ouviu a palavra de Deus, embora que as escrituras não estivessem escritas, mas a obediência pelo mandamento e a palavra de Deus que foi enviada para Abraão, ele creu no que Deus falou. Então, se você crê, meu irmão, no que está escrito, você é bem-aventurado. Então, você vai ser justificado por Deus e vai ser aprovado pela fé que você tem na palavra. A fé é o que justifica o homem diante de Deus, pois quando você tem fé, a fé é o fim fundamental das coisas que não se vê e se espera. Então, você não está vendo o que você espera, mas você está esperando porque você tem fé que vai receber. Isso agrada a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é preciso que você que está se aproximando de Deus creia no que Ele está te falando, creia no que está escrito, para que você seja bem-aventurado, e assim você vai agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Creia no que Ele deixou escrito e viva aquilo que Ele escreveu para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Então, foi por isso que Abraão foi justificado, irmão, pela fé, porque ele creu em Deus, e a sua fé foi imputada como justiça. Abraão foi considerado como um homem justo diante de Deus. Mas por quê? Porque Abraão praticou alguma coisa? Não, antes de Abraão praticar qualquer coisa, só porque ele creu no que Deus falou, isso foi imputado como justiça. Ele foi tido diante de Deus como uma pessoa justa. Glória a Deus. Saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, Deus fez uma promessa a Abraão quando chamou, disse assim: eu farei de ti uma grande nação, e tua descendência será como as estrelas do céu e como os grãos de areia do mar. Então, Deus fez essa promessa porque o nome de Abraão se espalharia através
pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, por que você é filho de Abraão? Porque Abraão creu e ele foi justificado. E assim como você também é justificado em Deus. E Deus quer te abençoar, porque Ele fala que é necessário que os que creem em Deus, que se aproximam de Deus, creem que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, vamos buscar o Senhor, porque a Bíblia fala que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Então, a gente deve, cada dia, desafiar nós mesmos a querer conhecer melhor a Deus através do ensinamento da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Glória a Deus. Então veja só, o Evangelho, irmãos, é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Antes de Moisés escrever as Escrituras e a palavra de Deus, Deus já começou pregando o Evangelho para Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Então, o primeiro a ouvir o Evangelho foi Abraão, porque Deus fez uma promessa aí. E a palavra de Deus, ela é recheada de promessas. E nós não recebemos muitas vezes a recompensa dessa promessa porque não cremos. Então, quando não se crê, é impossível agradar a Deus. Então, tudo que está escrito, irmão, é para a nossa vida. E a gente deve tomar posse para que nós sejamos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, Abraão dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, vejam só. Deus chamou Abraão de uma terra longínqua para o deserto e disse que todas as nações seriam benditas em Abraão. Como creria alguém que o nome de Abraão seria espalhado por todo o planeta? Então o nome de Abraão foi espalhado através dessa promessa que Deus fez: todas as nações serão benditas em ti. Então a fé de Abraão é a fé que nos conduz a confiar no Evangelho. Amém? Glória a Deus. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Glória a Deus. Então, irmão, nós somos benditos quando nós cremos, quando nós temos fé nessa verdade. E é essa verdade que nos liberta a cada dia. Essa é a verdade que abre os nossos olhos para a realidade. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, aqueles que não têm os olhos abertos para a verdade do Evangelho, é porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, cegou o entendimento deles, para que eles não consigam enxergar e compreender a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, se você quer se justificar pelas tuas obras, você está debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, você tenta ser perfeito em obediência, você nunca vai ser perfeito em obediência. Mas você deve clamar a Deus, como Davi clamou: cria em mim assim um coração puro e renova em mim espírito reto, inabalável. Então, Davi, ele clamou porque ele sabia que Deus tinha poder para restaurar e purificar a sua vida. Amém? Glória a Deus. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Então é pela fé, irmão. Você quer viver? Viva pela fé. Porque Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo tentou Jesus, e ele disse assim, quando Jesus estava com fome, depois de 40 dias sem comer, ele disse que ele pediu para que Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Ele queria que ele tentou a Jesus primeiro, lançando uma dúvida na mente de Jesus, para que Jesus viesse a duvidar que era filho de Deus. E segundo, tentou a Jesus para que Jesus quebrasse a regra do jejum que Jesus tinha preparado e transformasse as pedras em pães para mostrar que tinha poder. Então o homem não precisa provar nada a ninguém, ele precisa obedecer ao que Deus deixou escrito. E Jesus assim fez. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então o justo será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé, amém? E a fé na palavra de Deus. Glória a Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, primeiro, irmão, veio a fé para depois vir a lei. Porque Deus, quando chamou Abraão, chamou ele pela fé. Então primeiro veio a fé e depois veio a lei. Mas Deus criou uma lei para que o homem observasse e procurasse obedecer. Porque antes mesmo de ser escrita qualquer lei, o homem já quebrou a lei de Deus. Quando Deus falou: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem quebrou uma regra de lei que Deus deixou declarada. E essa desobediência trouxe a maldição e a morte. Mas hoje nós vivemos pela fé. E a fé que nos conduz ao ensinamento dessa palavra, para que nós sejamos bem-aventurados. Porque todo bom que fizer o que está escrito nessas palavras será bem-aventurado. Amém? Glória a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo entregou a sua vida para ser amaldiçoada no lugar da nossa vida. E é por Ele que nós vivemos, e é por Ele que nós nos movemos, e é nele que nós esperamos. Porque sem Jesus ninguém pode contemplar Deus. Não há outro caminho, não há outro intermediador entre Deus e o homem a não ser Jesus. E nós pregamos a Jesus e a este crucificado. Glória a Deus. Então foi a sua morte na cruz que nos trouxe vida. Ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida em Deus é uma vida em abundância, irmão. É uma vida de alegria, paz e justiça do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. E a promessa do Espírito foi feita ali, né? Em Joel diz assim: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Através da fé em Jesus. Porque quando Cornélio, que era um homem temente a Deus, ele ajudava os pobres, dava esmolas, ele não tinha ouvido falar do Evangelho. Mas quando Pedro começou a pregar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, desceu sobre ele todas as suas cartas, sua casa do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo conseguia que falasse. Então, a promessa de Deus é para aqueles que creem no seu nome, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como é que a bênção de Abraão chega? Através da fé em Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Então, diante de nós, irmãos, aqui na justiça da terra, existem testemunhas que testemunham de um fato e de um documento que é escrito, para que ele seja cumprido conforme o que está ali escrito. Então, Deus também confirmou essa aliança com os gentios através do nome de Jesus. E hoje, graças a Deus, irmãos, nós recebemos a Jesus, porque a promessa Deus fez a Abraão e disse:
todas as nações serão benditas em teu nome. Glória a Deus. E através de Jesus Cristo, que é descendência de Abraão. Amém? Glória a Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falam de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, a descendência de Abraão hoje, irmão, não são os filhos da carne e do sangue de Abraão, são aqueles que foram escolhidos através de Jesus Cristo. Porque a descendência não é de muitos que nasceram, mas de um só, que morreu também por muitos, que foi Jesus Cristo, né? Então, através da fé em Jesus, nós alcançamos essa promessa que foi feita ao nosso pai Abraão. Glória a Deus. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Então, a lei determina que toda alma que pecar já morrerá. E a promessa de Deus fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Amém. Glória a Deus. Então nós recebemos a promessa de Deus, a qual a lei que foi escrita não pode anular diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, Deus fez uma promessa a Abraão. Disse assim: todas as nações serão benditas em ti. Então, todos aqueles que crê na tua descendência, aquele que vai nascer e morrer, como figura do teu filho Isaque, porque Isaque foi levado para um monte para ser sacrificado. Mas antes de Abraão sacrificar Isaque, Abraão já tinha uma mentalidade do Espírito Santo, porque Abraão tinha fé de que até dos mortos Deus poderia ressuscitar Isaac. Mas não foi necessário morrer Isaac, mas aquele que morreu, sendo figura de Isaac, que foi Jesus, a esse Deus ressuscitou. Glória a Deus. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Deus criou lei para que ninguém matasse, ninguém roubasse, ninguém se prostituísse, ninguém inventasse calúnia, falso testemunho. Deus criou a lei para que não houvesse corrupção, e nem morte, e nem castigo, né? Ele criou para que os homens obedecessem a essa lei e vivessem bem, né? Através disso. Foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi imposta pelos anjos na mão de um mediador. Então, a lei foi entregue a Moisés através dos anjos. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então, foi entregue a Moisés a lei, mas a promessa veio através do nome santo de Jesus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, o homem ele recebeu a justiça de Deus através da promessa daqueles que creem em Jesus, e não através da lei. Então, não é porque você obedece a Deus e porque você anda buscando a presença de Deus que você foi justificado. Você foi justificado por causa da morte bendita de Jesus. Mas a Escritura ensinou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, todos estão debaixo do pecado e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Jesus Cristo. Então, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas eles são justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus, a graça que Ele nos concedeu. Então nós não merecíamos, meu irmão, e nós não vamos fazer nunca nada o qual vai nos dar o privilégio de dizer que merecemos a salvação porque fizemos isso ou deixamos de fazer aquilo. Mas a graça veio pelo grande sacrifício
e amor que Jesus Cristo teve por nós, né? Que ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Glória a Deus. Amém? De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Quer dizer, a lei, a palavra de Deus, foi o que nos fez conhecer a Cristo, foi o que nos fez nos aproximar de Cristo. Então a lei é pedida porque ela nos ensina o caminho para que nós possamos estar junto desse amor e dessa graça, para que pela fé fossemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Quer dizer, a fé é quem justifica, mas essa mesma fé nos dá a condição de obedecer a Deus por gratidão e por termos visto que o sacrifício de Jesus foi muito sofrido e nós não podemos ser ingratos, né, com esse grande amor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, a todos quantos receberam Deus, eles poderem ser chamados filhos de Deus, porque todos quantos foram batizados em Cristo já vos revestidos de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do céu, ainda que seja Senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos retidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Então, irmãos, Deus nos deu esse grande privilégio, irmão, que estamos aqui hoje. Foi Ele que nos escolheu. E nós devemos esse sentimento de gratidão a Deus. Nós temos essa consciência diante de Deus. E nós temos que obedecer a Deus, não